O velório de Ayrton Senna, realizado em maio de 1994, foi um dos momentos mais marcantes e emocionantes da história do Brasil. Milhares de fãs tomaram as ruas de São Paulo para se despedir do tricampeão mundial de Fórmula 1, um herói nacional cuja morte trágica no circuito de Imola chocou o país e o mundo. Mas por trás das lágrimas e homenagens, os bastidores desse adeus foram marcados por tensão, disputa de espaço e uma rivalidade que dividia opiniões. Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. O clima de comoção e o impacto nacional desde o anúncio oficial da morte de Senna, a comoção tomou conta da mídia. O Brasil parou, programas de televisão interromperam suas programações, jornais dedicaram edições inteiras ao ídolo e repórteres se posicionaram estrategicamente para cobrir cada detalhe da chegada do corpo. O velório realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de São Paulo atraiu uma multidão de fãs, personalidades e políticos. Mas nos bastidores, uma disputa silenciosa acontecia. Adriane Galisteu, a última namorada de Senna, estava devastada. Ao longo dos últimos anos, ela havia compartilhado a vida com o piloto, vivendo momentos de amor e cumplicidade. Porém, ao contrário do que se esperava, sua presença no velório foi marcada por olhares de desdém e um clima hostil. Parte da família de Ayrton, principalmente sua irmã Viviane Senna, nunca aprovou o relacionamento com a então modelo. E não era só a família que parecia querer apagá-la da história do piloto. A presença de Xuxa Meneghel no velório adicionou ainda mais drama à despedida do ídolo. A presença de Xuxa e o tratamento especial Xuxa e Ayrton tiveram um romance no final dos anos 80. Série. Apesar do término, a apresentadora sempre foi muito querida pela família Senna, principalmente por Dona Neide, mãe do piloto. Quando Xuxa chegou ao velório, foi recebida de maneira calorosa, sendo levada diretamente para uma área reservada. As câmeras de TV mostraram a loira emocionada chorando ao lado do caixão, enquanto fãs e jornalistas destacavam a bela história de amor que os dois haviam vivido. Por outro lado, Adriane, que era mulher ao lado de Senna nos últimos anos de sua vida, foi praticamente ignorada pela mídia. Para os fãs mais atentos, a situação foi constrangedora. Enquanto Xuxa era tratada como a grande mulher da vida de Ayrton, Galisteu enfrentava dificuldades para se aproximar do caixão. Relatos indicam que ela teve que esperar por um momento em que a movimentação de personalidades diminuísse para conseguir se despedir de seu grande amor. Além disso, algumas pessoas próximas à família chegaram a sugerir que ela não fizesse parte do cortejo oficial até o cemitério, o que aumentou ainda mais a indignação dos que acompanhavam tudo de perto. O silêncio e a indiferença de parte da família Senna, a imprensa, que já alimentava uma suposta rivalidade entre as duas, fez questão de evidenciar a diferença no tratamento. Algumas manchetes da época exaltavam a tristeza de Xuxa enquanto apenas mencionavam a presença de Galisteu de forma discreta. O desconforto era evidente. Durante a cerimônia, enquanto Xuxa estava cercada de amigos e familiares do piloto Adriane, ficou à margem, apoiada por poucos amigos e visivelmente abalada. A situação se agravou ainda mais quando o corpo de Ayrton Senna foi levado para o cemitério do Morumbi. A família, visivelmente emocionada, não demonstrava qualquer acolhimento para Adriane. Segundo relatos da época, Viviane Senna, irmã do piloto, não dirigiu uma palavra sequer à então namorada de Ayrton, e Dona Neide também não teria dado sinais de reconhecimento. Galisteu, que já se sentia deslocada durante o velório, enfrentou ainda mais dificuldades no enterro. Ao contrário de Xuxa, que teve um lugar reservado próximo à família, Adriane foi tratada como uma estranha. Muitos dos amigos do piloto evitaram interações públicas com ela, temendo desagradar a família Senna, que parecia já ter decidido que a apresentadora infantil era a mulher que deveria representar a memória amorosa do campeão. O choque de narrativas e a percepção pública. Os rumores sobre a tensão entre as duas aumentaram ainda mais depois do velório. Em entrevistas posteriores, Galisteu revelou que enfrentou dificuldades para ser reconhecida como parte importante da vida de Senna. Em seu livro Caminho das Borboletas, lançado em 1994, ela descreve o sofrimento que viveu e a sensação de ter sido deixada de lado naquele momento tão doloroso. Segundo a ex-namorada, a mídia e a família pareciam querer reescrever a história de Ayrton, colocando Xuxa como sua grande paixão,
e ignorando os últimos anos de vida que ele passou ao lado dela. Xuxa, por sua vez, sempre evitou falar sobre qualquer tipo de rivalidade com Galisteu. No entanto, alguns jornalistas da época relataram que a apresentadora teria ficado incomodada com o fato de Adriane ainda estar tão presente na narrativa sobre a vida do piloto. Mesmo assim, ela manteve uma postura discreta e nunca entrou em confronto direto com a modelo. Anos depois, Xuxa declarou em entrevistas que sempre guardaria um carinho especial por Senna e que sentiu profundamente sua morte. Enquanto isso, Adriane, que viu sua vida mudar completamente após a morte do namorado, enfrentou um período de intenso luto agravado pela sensação de exclusão. Sem o apoio da família Senna e sendo frequentemente comparada a Xuxa, ela precisou reconstruir sua vida e sua carreira praticamente do zero. O legado do velório e a percepção atual, o velório de Ayrton Senna, que deveria ter sido um momento de união e homenagem, acabou se tornando um episódio repleto de polêmicas e tensões veladas. A despedida de um dos maiores ídolos do Brasil foi marcada não apenas pela dor da perda, mas também pela disputa de espaço entre duas mulheres, que de formas diferentes fizeram parte da vida do tricampeão. Até hoje, muitos fãs questionam a maneira como Adriane Galisteu foi tratada e como a história de Senna foi contada após sua morte. As versões sobre o que realmente aconteceu nos bastidores do velório de Senna continuam a ser motivo de debate entre os fãs e a mídia. Alguns defendem que a família Senna tinha o direito de priorizar quem eles acreditavam ser mais próximos do piloto, enquanto outros veem a exclusão de Galisteu como um ato de crueldade desnecessária. Xuxa até hoje evita aprofundar o tema, e Adriane, apesar de já ter falado abertamente sobre sua dor, também busca evitar alimentar ainda mais polêmica sobre o passado. Independentemente das controvérsias, uma coisa é inegável: Ayrton Senna deixou um legado imortal e sua ausência ainda é sentida por milhões de fãs ao redor do mundo. Mas para aqueles que acompanharam os bastidores do seu adeus, o que deveria ter sido apenas um tributo ao herói brasileiro acabou se tornando um dos episódios mais controversos da história das celebridades no Brasil. O velório de Senna não apenas revelou o amor incondicional dos fãs, mas também expôs rivalidades, ressentimentos e a luta por espaço na memória coletiva de um país que nunca esquecerá seu maior ídolo do automobilismo. Fiquem agora com momentos emocionantes do velório de Senna, o eterno herói do automobilismo.